E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer o review desse Superman Rush da ZT Toys, lançado recentemente, que na verdade é uma cópia do Superman Rush da Mafex. Mas antes do review começar, eu queria pedir pra vocês para que já deixassem o like, se inscrevessem no canal e ativassem assim as notificações para receber os próximos vídeos. Então, bora pro review. Começando então pela caixa da figura, dá pra ver que é uma caixa padrão da ZT Toys, né, com a logo deles aqui, o número, o Rush escrito. A minha veio toda amassada, tá? Mas aí já é algo que eu tô acostumado. Mas o que eu queria falar é que essa caixa não tem nenhum detalhe, nenhuma foto da figura, né? Só é uma caixa normal, sem nada, ó. Na frente não tem nada, na lateral não tem nada. Atrás também é tudo vazio, não tem nenhuma foto do boneco, nem nada. Coisa que se comparado com o Batman da ZT Toys é diferente, né? Então aqui já começa na frente que tem a foto do Batman. Na lateral também tem uma foto do Batman, enquanto aqui não tem nada. Mas o principal é atrás, né? Que aqui dá pra ver vários acessórios que o Batman tem, né? As poses, a gárgula dele, e no Superman sem nada. Mas tudo bem, né? Aí é só a caixa, o que importa é a figura em si. E já que o importante é a figura, vamos abrir ela aqui então, né? Ele tá lacrado ainda, eu não tirei da caixa, então não sei o que vai acontecer. E bom, logo de cara aqui, já dá pra ver que vem, né, com a base deles, da ZT Toys. Não é a melhor base do mundo também, mas não é pior. E sempre é bom uma base nova para coleção, né? Bom, aqui tá o blister da figura, só vem um blister mesmo, é bem simples. Mas aqui já dá pra ver logo de cara várias mãos extras, alguns effects e alguns head sculpts. E o mais interessante pra mim, né, é essa DLC aqui, que é pro Batman Rush, que se não me engano é o Anel de Kryptonita, mas eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês agora mesmo. Começando então pela head sculpt dele com uma cara neutra, né, sem nenhuma expressão, o que na minha opinião tá muito bonita. Logo em seguida tem uma head sculpt com uma expressão mais feliz, o que é uma peça exclusiva da ZT Toys, tá? Porque na figura original não vem essa head. E por último vem essa head sculpt dele com uma expressão mais de raiva, com os olhos vermelhos, o que é bem interessante também. Além disso, o Superman vem com esse effect da Era Venenosa, que é quando ela controla ele, e é bem interessante também, é legal que veio, só que a qualidade não é muito boa. Em relação às mãos extras, ele vem com um par de punho fechado. Esse par de mão que você pode usar tanto para simular uma pose de voo quanto um golpe de karatê. Esse par de mão mais relaxado, que seria muito interessante, mas infelizmente o meu veio com uma péssima qualidade de pintura. Um par com uma mão mais espalmada, o que é bem interessante, mas também tem o mesmo problema da pintura. E por último esse par de punho fechado, que é a mesma coisa do anterior que eu já mostrei e que na minha opinião só gasta plástico. Além disso veio uma DLC pro Batman Rush, que no caso é essa mão com o Anel da Kryptonita, o que é um ponto positivo na minha opinião. Bom, acabei de tirar aquele da caixa e o que eu posso dizer pelas minhas primeiras impressões é que ele tá muito bonito e tá muito fiel ao da Mafex, tá? Pelo menos olhando nas fotos, né, que eu não tenho o original para comparar, mas eu queria fazer uma pequena reclamação que é em relação à pintura dele. Bom, já começando então pelo primeiro erro que eu vi quando eu tirei ele da caixa, que é nessa head sculpt aqui, dá pra ver que no queixo tem algumas manchas pretas e eu não consegui tirar ainda, tá? E me incomodaram bastante. Também tem uma falha de pintura aqui no símbolo dele, não sei se dá pra ver direito na câmera, só que tá uma pintura um pouco porosa e dá pra ver um pouco do azul. Então isso também me incomodou bastante. E por último aqui na bota dele, o vermelho acabou passando um pouco pro azul e ficou uma cor meio escura aqui, meio roxa. E isso aqui também me incomodou bastante. Então pelo menos no quesito da pintura, esse Superman não veio tão bom quanto o Batman. Agora, em relação à articulação dele, ele tem articulação aqui na cabeça que gira 360, tem no pescoço também que mexe bastante. Ele tem articulação dupla, o que é muito bom para a figura, tá? Ele também gira aqui 360 o braço. Tem articulação dupla aqui no cotovelo, que é bom. Ele tem articulação aqui no tórax e na cintura. A perna dele não sobe tanto, mas também tem articulação dupla. Ela tem aquela articulação interna. E tem aqui na botinha e no pé dele que mexe também, que é muito boa. É aquela coisa, né? Mafex não é igual às articulações da Revoltech, mas também não é igual da Marvel Legends. Então eu considero uma articulação muito boa. Além disso, esse Superman vem com a capa de pano, o que na minha opinião é 1000 vezes melhor do que capa de plástico. E essa capa aqui dele tem o arame por dentro, o que permite você moldar a capa do jeito que você quiser. Então pra mim isso é um ponto muito positivo. E esse símbolo aqui na capa dele em específico também tá muito bem feito, tá? Ele veio todo certinho, não veio nenhuma falha, nenhum erro de impressão. Então, muito boa a articulação da capa dele. Bom, e eu já vou aproveitar esse momento também para fazer algumas trocas aqui de head sculpt. Vou colocar essa aqui dele com os olhos de laser, uma cara mais irritada. E vou colocar aqui a mão de voo dele, só para ver como é que fica. Olha, eu confesso que foi um pouco difícil de colocar essa mão aqui dele. Vou tentar deixar ele numa pose boa aqui. Bom, deixei aquele numa pose meio que de voo e dá pra ver quão importante que é ter capa de pano com arame, né? Olha essa pose com a capa, ficou muito melhor por eu moldar ela do que se fosse uma capa de plástico ou de pano sem arame, né?
Bom, peguei aqui algumas figuras para comparar a escala deles, então começando pelo Goku 2.0 da SHF Guards, dá pra ver que ele é um pouco menor do que o Superman, e o Batman da CT Toys, que é o Batman Rush da Mafex. E uma coisa interessante é que eu não sabia que o corpo do Batman não era igual ao do Superman. Se você for olhar, as pernas talvez sejam as mesmas, o braço talvez sejam os mesmos, só que o peitoral do Superman é um pouco maior do que o do Batman, não sei se dá pra ver na câmera, só que o peitoral do Superman é um pouco maior do que o do Batman aqui, então isso é uma coisa interessante, eu não sabia que os corpos não eram os mesmos. Bom, peguei mais alguns personagens aqui pra mostrar essa diferença, então aqui tem o Spider-Man Ben Reilly da Marvel Legends, dá pra ver que é quase o mesmo tamanho, só que o Marvel Legends é um pouco menor, e o Batman da DC Multiverse da McFarlane Toys, que aí já é bem maior a escala, né, não tem como deixar os da CT Toys ou os da Mafex junto com os DC Multiverse, infelizmente, porque seria muito legal se desse pra colocar os dois juntos. Bom pessoal, esse aqui é o final do review, eu decidi deixar o Superman aqui numa pose usando a base dele, né. Aqui embaixo estão todos os acessórios que vem com ele, então dá pra ver que vem bastante coisa. Decidi deixar o Batman aqui também do lado com o anel da Kryptonita que vem com o Superman, a DLC do Batman. E vamos para as considerações finais então. Bom, começando então pelo visual do personagem, eu decidi dar uma nota 9, porque ele realmente assim tá muito bonito, não tem nem o que dizer. Ele tá muito fiel não só ao Superman dos quadrinhos, mas também ele tá muito fiel ao Superman Rush da Mafex, que é o original, né. Eu decidi tirar um ponto da nota dele, porque tem aqueles efeitos de pintura que eu falei, então aqui no símbolo, nessa head sculpt dele que tem algumas manchas no queixo e na bota, e isso acaba atrapalhando um pouco o visual da figura. Bom, indo então para os acessórios dessa figura, eu vou dar uma nota 9 também, porque como vocês podem ver aqui embaixo, vem com bastante coisa, tá? Vem com bastante par de mão, vem com effect inclusive, e uma DLC pro Batman, o que são coisas muito boas. Porém, eu acho que poderia ter vindo um effect a mais com o raio de calor dele, que ele solta pelo olho, né? Seria bem interessante. E uma head sculpt a mais com o Superman um pouco mais feliz do que esse rosto aqui. Eu acho que seria bem interessante. Então, pra mim, uma nota 9 é justo pra ele. Só uma pequena informação, nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, a Mafex acabou de anunciar uma nova versão do Superman Rush e uma Mulher Maravilha. Os dois estão bem bonitos e esse Superman novo vem com alguns acessórios que eu falei que poderiam ter vindo nesse antigo. Bom, em relação à qualidade dessa figura, eu vou dar uma nota 8, porque assim, para uma figura bootleg é uma qualidade boa, tá? A CT Toys sempre faz uma qualidade acima dos bootlegs normais, porém nessa figura em específico, como eu falei antes, tem alguns problemas de pintura, tanto no peitoral dele, na bota, os rostos e as mãos deles estão com uma pintura meio porosa assim, o que incomoda um pouco, então uma qualidade de nível 8 tá bom pra ele. Em relação às articulações dessa figura, eu vou dar uma nota 9, porque é a cópia da Mafex, né, e a Mafex tem articulações boas, que na minha opinião se equiparam ao da SHF Guards, tá? Não são iguais à Revoltech, mas também não são iguais às da Marvel Legends. Então assim, fica no meio termo, só que são articulações boas no geral, então nota 9 pra ele é justíssimo. Bom, em relação ao preço dessa figura, eu paguei R$250 nela, e na minha opinião é um valor justo para o que ele entrega no geral, tá? Até porque ele é um bootleg acima dos bootlegs normais, é uma figura mais acessível do que o Superman Rush original da Mafex, até porque se você for procurar ele no mercado, você não vai encontrar ele por menos de R$500. Então assim, é um valor justo na minha opinião pelo que ele entrega. Por isso que eu vou dar uma nota 9 para o preço, porque assim, não é um preço barato, tá? R$250 é muita coisa, só que comparado com o original e com outros action figures, é um preço acessível. Bom, fazendo a média de todas as notas, vai dar uma nota final de 8.8, o que na minha opinião é uma nota muito justa para esse Superman. Ele é uma ótima figura, tem boa qualidade para um bootleg, é claro que não vai ter uma qualidade igual a dos originais, só que é bem superior aos outros bootlegs que a gente tem no mercado. Além disso, é uma figura bem mais acessível do que o Superman original da Mafex, e por esse motivo, na minha opinião, o Superman Rush da CT Toys é o Superman definitivo para a escala 1/12. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu peço novamente para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber os próximos vídeos. Então, muito obrigado e falou!